Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial, Yahweh, o Criador. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda com os problemas, com as dificuldades do dia a dia. Nos conceda o Espírito Santo para que Ele nos dê entendimento no que for falado nesse momento. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que se fez carne, viveu entre nós, pregou a verdade, foi morto, foi humilhado, crucificado, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e hoje se encontra do teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Sabemos que essa intercessão logo acabará e Ele virá nos buscar. Nós te pedimos em nome dele, Yahushua. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos falar sobre o que significa nascer de novo na Bíblia. Como assim nascer de novo? Vamos ver o que está escrito. Nosso Salvador, Yahushua, o Filho do Eterno, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, oferece uma nova vida através do seu sacrifício. Peguem suas sagradas escrituras e vamos ouvir a palavra do Eterno. Em João capítulo 3, a partir do verso 1, está escrito: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos chefes do Supremo Tribunal dos Judeus. Certa noite, ele foi encontrar-se com Yahushua, nosso Salvador, o Filho do Eterno, e lhe disse-lhe: Ravi, sabemos que você vem da parte do Eterno, pois ninguém pode fazer esses milagres que você faz, se o Eterno não estiver com ele. Desde que ouvira Yahushua, o Filho do Eterno, Nicodemos estudara ansiosamente as profecias relativas ao Messias. E quando mais procurara, tanto mais forte era sua convicção de que este era aquele que havia de vir. Ele tinha certeza que era o Filho do Eterno. Nicodemos não tinha dúvida. Ele, como muitos outros em Israel, sentira-se grandemente aflito com a profanação do templo. Fora testemunha ocular da cena da expulsão dos vendedores e compradores por Yahushua, quando o nosso Salvador expulsou aquelas pessoas no templo. Presenciara a maravilhosa manifestação do poder divino, vira o Salvador receber os pobres e curar os enfermos, vira-lhes a expressão de alegria e escutara-lhes as palavras de louvor. E não podia duvidar de que Yahushua de Nazaré era o enviado do Altíssimo. Ele não tinha dúvida. Desejava grandemente uma entrevista com Yahushua, isso falando de Nicodemos, mas recuava antes a ideia de o procurar abertamente. Seria demasiado humilhante para um príncipe judeu reconhecer-se em afinidade com um mestre ainda tão pouco conhecido. Mesmo tendo a certeza, tinha a questão do orgulho, né? E chegasse sua visita ao conhecimento do Sinédrio. Isso lhe atrairia o desprezo e as acusações do mesmo. Decidiu-se por uma entrevista em segredo, desculpando-se com a ideia de que fosse ele abertamente,
outros lhe poderiam seguir o exemplo, sabendo depois de indagar especialmente o lugar de retiro do Salvador, no Monte das Oliveiras. Esperou até que a cidade silenciasse no sono, indo então em busca dele. E assim as pessoas de hoje, meus irmãos, são influenciados. Muitas vezes nós sabemos a verdade, mas não queremos dar o braço a torcer, preocupado com o que os outros vão dizer. Não é diferente hoje. Em presença de Yahushua, ou seja, ele já na presença do nosso Salvador, experimentou Nicodemos uma estranha timidez que se esforçou por ocultar sobre um ar de compostura e dignidade. Olha o que ele disse para o nosso Salvador. Isso está em João, capítulo 3, verso 2. Ravi, sabemos que você vem da parte do Eterno, pois ninguém pode fazer esses milagres que você faz se o Eterno não estiver com ele. Esperava falando dos raros dons de Yahushua como mestre, bem como de seu maravilhoso poder de operar milagres, preparar o terreno para a entrevista que pretendia. Suas palavras visavam exprimir e despertar confiança na realidade, porém, exprimiam incredulidade. Não reconheceu Yahushua como o Messias, mas apenas como um mestre enviado pelo Altíssimo Yahu. Pela condição que ele era um príncipe, mesmo sendo enviado pelo nosso Pai Celestial, o orgulho falou mais alto. Verso 3 de João, capítulo 3, verso 3, diz assim: Yahushua, o Filho do Altíssimo, nosso Salvador, respondeu-lhe: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do Eterno. Essa foi a resposta do nosso Salvador. Em vez de agradecer essa saudação, Yahushua, o Filho do Eterno, fixou os olhos no visitante como se lhe estivesse lendo o coração. Nós sabemos que o nosso Salvador, ele lia os pensamentos. Em sua sabedoria, viu diante de si um indagador da verdade. Sabia o objetivo dessa visita e, no desejo de aprofundar a convicção já existente no espírito do ouvinte, foi diretamente ao ponto, dizendo solene, mas bondosamente: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do Eterno. Nicodemos fora ter com o nosso Salvador pensamento em entrar com ele em discussão. Olha a intenção de Nicodemos. Mas Yahushua expôs-lhe os princípios fundamentais da verdade. Disse a Nicodemos: não é tanto de conhecimento teórico que precisas, mas de regeneração espiritual. Não necessitas satisfazer tua curiosidade, mas ter um novo coração. É necessário que recebas nova vida de cima, antes de te ser possível apreciar as coisas celestiais. Antes que se verifique essa mudança, tornando novas todas as coisas. Nenhum salvador proveito tem de ti o discutir comigo minha autoridade ou missão. Nicodemos ouvira a pregação de João Batista quanto ao arrependimento e ao batismo. Já que, não esqueça desse detalhe, o batismo que João Batista fazia era o batismo do arrependimento, indicando ao povo aquele que havia de batizar. Ele próprio sentira haver falta de espiritualidade entre os judeus, que, em grande parte, eram dominados pela hipocrisia e a mundana ambição. Tinha esperado o melhor estado de coisas por ocasião da vinda do Messias. Todavia,
a perscrutadora mensagem de Batista deixara de nele operar a convicção do pecado. Fariseu estrito, orgulhava-se de suas boas obras, era largamente estimado por sua beneficência e liberalidade na manutenção do serviço do templo. E sentia-se certo do favor do Altíssimo. Ficou assustado ante a ideia de um reino demasiado puro para ele ver em seu estado atual. A figura do novo nascimento, empregada por Yahushua, nosso Salvador, o Filho do Eterno, não deixava de ser familiar a Nicodemos. Os conversos do paganismo à fé de Israel eram muitas vezes comparados a crianças recém-nascidas. Portanto, devia ter percebido que as palavras de Yahushua não se destinavam a ser tomadas em sentido literal. Em virtude de seu nascimento como israelita, entretanto, considerava-se seguro de um lugar no reino do Altíssimo. Achava não precisar de nenhuma mudança. Daí sua surpresa ante as palavras do Salvador. Ficou irritado por sua íntima aplicação a si próprio. O orgulho do fariseu lutava contra o sincero desejo do pesquisador da verdade. Admirava-se de que Yahushua lhe falasse da maneira por que falou, não respeitando sua posição de príncipe em Israel. Viu? Ele estava mais preocupado com sua posição. Seguindo o está escrito. João capítulo 3, versículo 4. Diz assim: Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Foi a pergunta dele ao nosso Salvador. Colhido de improviso, respondeu a Yahushua em palavras plenas de ironia. Como muitos outros, quando na incisiva verdade lhes fere a consciência, revelou o fato de que o homem natural não recebe as coisas que são do Espírito do Eterno. Não há nele nada que corresponda às coisas espirituais, pois estas coisas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas o Salvador não enfrentou argumento com argumento. Erguendo a mão em solene e calma dignidade, acentuou a verdade com mais firmeza. Diz o verso 5 de João, capítulo 3. Yahushua respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do Eterno. Nicodemos sabia que Yahushua se referia aí ao batismo de água e à renovação da mente pelo Espírito do Altíssimo. Ficou convencido de achar-se na presença daquele que João Batista predissera. Ele sabia. Não tem como nascer de novo se não for pelo batismo nas águas, por imersão, mergulhar, afundar. Verso 6, João capítulo 3, versos 6 e 7. O que nasce da carne é carnal, e o que nasce do Espírito é espiritual. Por isso, não fique admirado por eu ter lhe dito isso. Necessário é que você nasça de novo. Então, ele está aqui afirmando, mais uma vez, que Nicodemos tem que nascer de novo. O sinal de um novo coração. Especialmente a juventude tropeça nesta expressão, um coração novo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Não sabem o que ela quer dizer. Esperam que se verifique mudanças especiais em seus sentimentos. A isso chamam conversão. Nesse erro, milhares têm tropeçado e se perderam, não compreendendo a frase:
necessário é que nasça de novo. João capítulo 3, verso 7. Satanás induz as pessoas a pensar que, por terem experimentado êxtase de sentimentos, estão convertidas. Mas sua experiência não muda. Seus atos são os mesmos que antes. Sua vida não demonstra bons frutos. Oram frequente e longamente e constantemente se referem aos sentimentos que tiveram em tal e tal ocasião. Não vivem, porém, a vida nova. Estão iludidas. Sua experiência não vai além de sentimento. Edificam sobre a areia e, ao soprarem os ventos da adversidade, sua casa é assolada. Nós temos que estar firmados na rocha, que é o nosso Salvador, meu irmão, minha irmã. Ao Yahushua falar do novo coração, ele se refere à mente, à vida, ao ser todo. Ter uma mudança de coração é retirar as afeições do mundo e uni-las a Yahushua, nosso Salvador, o Filho do Eterno. Ter um coração novo é possuir uma nova mente, novos propósitos, motivos novos. Qual é o sinal de um coração novo? A vida transformada. Há um morrer dia a dia, hora a hora, para o egoísmo e o orgulho. É isso, meu irmão, minha irmã. Temos que, aos poucos, deixando o eu de lado, o que eu gosto de lado. Isso em todos os sentidos. No comer, no beber, no vestir, no falar, no pensar. Porque o que fazemos, o que gostamos, isso desagrada o Criador e ao nosso Salvador. Nascer de novo, meu irmão, minha irmã, é se batizar da forma correta, não como tradições de homens, mas eu preciso conhecer a verdade e querer me batizar, não batizado infantil, que não sabe, a criança não sabe nada que está sendo feito. Nascer de novo é aceitar o nosso Salvador. Ter a convicção, eu me batizo porque eu aceito o sacrifício na cruz do Calvário. E o batismo, meu irmão, minha irmã, eu tenho meus vídeos, em meus vídeos, o batismo correto. Porque você não vai achar nenhum lugar de Gênesis a Apocalipse o batismo feito na Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19 foi adulterado. Se aquilo foi uma orientação do nosso Salvador, por que os discípulos desobedeceram? Todos os batismos foram feitos em nome de Jesus Cristo, que não é o nome dele. Por que os discípulos desobedeceram? Eu explico isso. Nos meus vídeos eu explico. Mas não vou falar disso para não fugir e o vídeo não ficar muito longo. Poucos, meu irmão e minha irmã, poucos vão se salvar. E as pessoas não se preocupam com isso. A maioria está do lado errado. A maioria estão do lado errado. Que lado a maioria está? Qual dia as pessoas guardam? Qual é o batismo que as pessoas estão fazendo? Precisamos nos atentar. Precisamos tirar um tempo para examinar as Escrituras. Você não tem tempo, meu irmão, minha irmã? Pela correria do dia a dia, aquele povo que se perdeu também não tinha, mas foram pegos de surpresa.
E da mesma forma que Noé foi desprezado, nós também seremos. Não vai ser diferente. Vai se repetir. Assim como a maioria se perdeu no tempo de Noé, a maioria vai se perder nos dias de hoje. E muitos estão morrendo perdidos. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor Yahushua. Este é o nome dele verdadeiro. Não existe J no hebraico. E o nosso Pai Celestial falando sua palavra, que o meu povo ia esquecer do meu nome. Deus não é nome. Nunca foi e jamais será. Como também Senhor. Você não pode se dirigir ao nosso Salvador e ao nosso Criador como Senhor, como você trata uma pessoa mais velha, em sinal de respeito. Isso é o correto? Fazemos isso por tradição. Estudem, examine as Escrituras. João 5,39. Essa é a orientação. Que o Espírito Santo habite em você e faça morada em você. Amém.